Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Daniel Lago e você está aqui no canal Físio na UTI. Vou te fazer uma pergunta que eu tenho certeza que você pode ter dificuldade de responder. Você tem segurança e sabe quando pode retirar o paciente do leito? É exatamente sobre esse assunto que eu vou falar nesse vídeo. Roda a vinheta. Uma das situações mais comuns que nós fisioterapeutas enfrentamos na terapia intensiva é a necessidade de colocar um paciente para fora do leito, de retirar esse paciente do leito e promover a mobilidade e a funcionalidade. Entretanto, existem diversas situações em que eu não vou poder fazer isso. E é fundamental que o fisioterapeuta tenha o conhecimento e entendimento de quais são os critérios de segurança para realizar a retirada do paciente do leito, quer seja para uma poltrona, quer seja para andar, de forma a minimizar os riscos. Na literatura científica, nós temos várias informações sobre esse assunto e é fundamental que você, fisioterapeuta, tenha esse conhecimento. Lógico, quando você sabe o momento correto e as condições que impedem a mobilização ou a retirada do paciente do leito, você tem muito mais segurança e vai evitar eventos adversos. A gente pode dividir as categorias de critérios em 3 tipos: os critérios neurológicos, os critérios cardiovasculares e os critérios respiratórios. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles para você agora. Quando a gente pensa nos critérios neurológicos, o que é que nós devemos avaliar? Primeiramente, o nível de consciência. Para que eu consiga retirar o paciente do leito, ele precisa, logicamente, ter algum grau de consciência, algum nível de consciência que permita a interação desse indivíduo com a equipe. É muito comum a gente ver por aí pacientes que sem nenhum tipo de condição neurológica, sem nenhum tipo de interação, sendo colocados na poltrona, por exemplo. E muitas vezes esses pacientes ficam lá literalmente jogados na poltrona por horas, sem trazer nenhum benefício para eles. Então é fundamental que o nível de consciência seja avaliado e definido como um critério importante para essa progressão. Óbvio, se o paciente tem um nível de consciência adequado, consegue interagir, responde para você em algumas situações, é muito mais fácil dele entender o que é que tem que fazer, dele ter um controle maior sobre os seus movimentos, sobre o seu equilíbrio, sua coordenação e se beneficiar muito mais da sedação beira-leito ou, lógico, se tiver condições, da deambulação. Então imagina só a seguinte situação, o seguinte cenário. Você chega na UTI, vai avaliar o paciente, você chama esse paciente e ele consegue abrir os olhos e te olhar. Só que esse olhar é um olhar vago, um olhar perdido, é aquele olhar sem interação alguma. Você solicita que ele responda alguma pergunta e ele não responde. Você solicita que ele faça algum movimento e ele não faz. É aquele paciente que, apesar de ter abertura ocular espontânea, não interage. Então o nível de consciência desse indivíduo é rebaixado. Será mesmo que é possível a gente conseguir progredir a mobilidade desse indivíduo colocando ele sentado? É claro, existem situações e situações. Eu posso muitas vezes ter um paciente com essa condição, mas que mantenha algum equilíbrio e consiga se manter sentado. Mas o que é mais comum que a gente vê por aí é um indivíduo com essa condição tem uma alteração neurológica importante, tem um déficit neurológico importante e não vai conseguir, por exemplo, se manter sentado de forma independente numa poltrona. E aí cai naquela situação. A gente vê muitos pacientes sentados, amarrados, presos na cadeira, como se aquilo fosse realmente trazer algum benefício para ele. Uma das formas que nós poderemos avaliar o nível de consciência é pela escala mais comum de todas, que é a escala de Coma de Glasgow. Aquela que a gente pontua de 3 até 15 pontos, avaliando a abertura ocular, a resposta verbal e a resposta motora. Então, quando a gente tem um paciente com um Glasgow muito baixo, abaixo de 10, muito provavelmente esse paciente tem um comprometimento importante do sistema neurológico e talvez não consiga progredir a sua mobilidade. É claro que eu não vou me guiar somente pelo valor do Glasgow. Eu preciso ter outras variáveis associadas, como por exemplo a capacidade de responder, a força muscular periférica, a condição de manter-se sentado de forma independente ou com auxílio. São pontos que eu tenho que avaliar de forma conjunta, de forma concomitante, para definir se é possível ou não retirar o paciente do leito. Por outro lado, um paciente extremamente agitado, agressivo, que quando eu avalio pela escala de Haas, a escala de sedação e agitação, tem uma pontuação muito positiva, acima de 2, mais 3, mais 4, esse paciente muito agitado não deve ser mobilizado fora do leito. Por quê? Porque esse indivíduo expõe a si mesmo a riscos e também à equipe. Então, para esse paciente agitado, o ideal é que se descubra a causa da agitação,
se faça o tratamento adequado e, posteriormente, a gente trabalhe de uma forma para poder progredir a mobilidade desse indivíduo. Outro ponto importante para se avaliar e garantir a segurança da retirada do paciente do leito é o componente hemodinâmico. Eu preciso avaliar a frequência cardíaca, a pressão arterial desse paciente. Na literatura, a gente vai encontrar valores dos mais variados. De forma geral, quando eu penso em frequência cardíaca, eu vou aceitar valores entre 40 e até 140 batimentos por minuto, salvo, logicamente, algumas exceções. Em relação à pressão arterial, valores de pressão arterial sistólica entre 90 e 180 são tolerados para mobilização fora do leito. Quando eu vou avaliar a pressão arterial média, idealmente essa pressão deve estar entre 60 e 100 milímetros de mercúrio. Ainda, do ponto de vista hemodinâmico, é fundamental avaliar se esse paciente está precisando de suporte hemodinâmico por drogas vasoativas. As drogas vasoativas podem de alguma forma impactar na mobilização, mas elas não vão impedir o paciente de ser mobilizado fora do leito. Independente do tipo de droga, quer seja um vasopressor, um vasodilatador, um inotrópico, nós podemos mobilizar os pacientes fora do leito. E um detalhe super importante, não verifique somente a vazão da droga, foque na dose. Na literatura está bem claro isso. A dose é muito mais importante. Nós podemos mobilizar pacientes fora do leito com doses baixas e moderadas, inclusive, em algumas situações, com doses altas de drogas também. Em relação às considerações respiratórias, vamos ficar ligados na frequência respiratória e na saturação periférica de oxigênio. Nas diretrizes brasileiras de mobilização precoce, publicadas em 2020, a faixa segura para a frequência respiratória varia entre 5 e 40 incursões por minuto. É claro que a gente precisa considerar outros aspectos. Por exemplo, pacientes que têm alguma doença neuromuscular, pacientes que têm alguma alteração estrutural da caixa torácica e da coluna vertebral podem tender a ter frequências respiratórias até mais altas. Lógico, se isso já for basal do paciente, eu não vou considerar como critério para não realizar a mobilização. Em relação à saturação periférica de oxigênio, é importante a monitorização constante, antes, durante e após a retirada do paciente do leito. Na literatura, temos valores de corte em torno de 88%, ou seja, se seu paciente está saturando menos que 88%, você não deve retirar esse paciente do leito. Novamente, existem exceções. Perfis de pacientes que vão ter saturações mais baixas por conta de diversas doenças, como pacientes com doenças pulmonares obstrutivas, pacientes com doenças neuromusculares, com alguma alteração cardiovascular que impacta na mistura do sangue venoso com arterial, e isso deve ser considerado. A identificação da condição basal do paciente para que a gente progrida com segurança. Em pacientes sob ventilação mecânica, nós vamos considerar principalmente a fração inspirada de oxigênio, a FO2, e também a PIP. Frações inspiradas de oxigênio acima de 60% ou PIP maior que 10 centímetros de água contraindicam ou limitam, na verdade, a mobilização. Então, se um paciente precisa de alta fração de oxigênio, PIP em valores elevados, talvez não seja o momento mais adequado para retirar esse paciente do leito. A ventilação mecânica claramente interfere muito no processo de mobilização, mas não impede. É muito rotineiro nós retirarmos pacientes do leito em ventilação mecânica, tanto para sentar na poltrona, sentar beira-leito, ficar em pé e até mesmo caminhar. Claro, eu preciso de uma equipe que entenda muito bem desse contexto da mobilização, dos exercícios terapêuticos, eu preciso ter segurança para fazer essa conduta e eu preciso principalmente estar respaldado com base científica. Além dessas considerações, vamos lembrar também dos dispositivos invasivos que podem interferir nesse processo, especialmente os acessos venosos centrais, a sonda vesical de Demore, a sonda nasoenteral, que são dispositivos comuns na terapia intensiva. Eles podem atrapalhar a mobilização, podem atrapalhar a retirada do paciente do leito, mas de forma nenhuma a gente deve considerar como uma barreira que impeça a mobilização. De forma geral, é muito comum e é possível fazer todo esse processo de retirada do paciente do leito com segurança na UTI. Basta, logicamente, que eu tenha no meu protocolo bem claro quais são os critérios de segurança, quais são os equipamentos necessários, qual é a equipe necessária com o papel de cada um bem descrito para que eu possa promover progressão de mobilidade com muito mais segurança e gerando resultados muito mais positivos do ponto de vista funcional para o paciente na UTI. Ficou com alguma dúvida sobre esse conteúdo? Deixa aqui nos comentários que eu vou te responder. Não esquece de seguir o nosso canal.
faça isso. E aproveitando que eu esqueci de pedir lá no começo, deixa seu like também, que isso é importante pra gente. A gente se encontra na próxima. Valeu!